Então, também há duas demandas.
Boa tarde a todos. Então, estamos retomando aqui a Sala 1, agora com a segunda parte de palestras, que começa ao meio-dia e vai até as 2 horas. Nós vamos agora continuar com as apresentações e, em primeiro momento, nós vamos apresentar a professora doutora Inês da Silva Félix, ela que é doutora e mestre em Direito das Relações Sociais, pós-doutora em Direitos Humanos, pela Universidade de Salamanca e professora titular e diretora da Faculdade de Direito da UFSM. E ela vai trazer um tema bastante importante, que é exatamente a proteção do direito do trabalho às mulheres. Então, convido agora a professora Inês a palestrar. Ele tem que ligar o som, não esquecer de ligar o microfone. Desculpa. Bom dia a todas e nosso colega Menezes aqui, todas as minhas colegas de mesa. É uma honra estar aqui na presença de todas elas e também agradeço a você, Ana Paula, por fazer essa mediação. Quero agradecer imensamente o professor Luciano Tourinho por ter, junto com a professora Maria Esther, encampado, né, a realização desse congresso, que já é o 23º, é um congresso consolidado, já fizemos parte aqui com a professora Silvia e a professora Pérola, desse evento lá em Salamanca, tivemos oportunidade, e hoje contamos aqui com uma mesa com a participação da professora Jaci Corrêa Curado, minha colega da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Eu vou, como abertura, né, eu talvez tenha assumido o tema mais, digamos assim, mais teórico, técnico dessa questão. Espero que possa agradá-los, mas a minha fala está mais voltada hoje para fazer digamos, um panorama, né, das normas que foram construídas tanto no mundo quanto no Brasil a respeito da proteção ao trabalho da mulher. A gente sabe que as mulheres já estavam presentes no mundo do trabalho, no início do direito do trabalho, que remonta lá à Revolução Industrial, sendo consideradas, então, como meias forças ao lado das crianças e percebendo salários menores que o dos homens. Essa realidade foi bastante alterada, mas ainda permanece essa diferença que não é apenas salarial, mas em diversos outros aspectos da vida laboral, como, por exemplo, o teto de vidro, né, a impossibilidade ou das mulheres conseguirem alcançar postos de chefia e mais altos. E todas essas questões a gente reconhece hoje a partir da ideia de que são dificuldades ou discriminações, né, ou diferenças advindas da desigualdade de gênero que está profundamente arraigada em nossa cultura, todos sabemos. Essa questão será abordada também hoje nessa mesa, mais profundamente. As estatísticas mais recentes demonstram que a mulher estuda mais, trabalha mais e ganha menos que o homem. Isso está nas pesquisas e, inclusive, no último levantamento do IBGE, que mostrou que a mulher, embora tenha um nível educacional mais alto, ainda ganha, em média, 76,5% dos homens. E também, em pesquisas, já foi constatado que essa diferença ainda vai permanecer por muito tempo. Um outro destaque que eu acho importante para localizar esse nosso tema foi abordado e apontado pela, então, né, à época, diretora da OIT no Brasil, a doutora Laís Abramo, que disse que a igualdade de gênero no mundo do trabalho pode ser vista sob 3 ângulos complementares. É um tema de direitos humanos, faz parte das condições essenciais para atingir a democracia, uma democracia efetiva. É um tema de justiça social e diminuição da pobreza, na medida em que é condição para ampliar as oportunidades de acesso ao trabalho decente, e é também um tema de desenvolvimento social e econômico, na medida em que promove a participação das mulheres na atividade econômica e na tomada de decisões relativas à formulação de políticas de desenvolvimento
que respondam adequadamente os objetivos da igualdade. Vemos, então, que na tentativa de superar essas desigualdades, os organismos internacionais e nacionais produziram ao longo do tempo um conjunto de normas, e eu tratarei, então, repetindo, sobre elas nesse trabalho. No aspecto internacional, os direitos das mulheres são reconhecidos em diversas normas. Um destaque importante, e até pelo seu aspecto precursor, é da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, que já na sua fundação em 1919, aprovou 2 convenções já tratando sobre os direitos da mulher. A Convenção número 3, que tratou da regulamentação relativa ao emprego da mulher antes e depois do parto, desde que a empregada gestante não tinha nenhuma proteção. Então, esse aspecto da proteção à maternidade já visto num primeiro momento. E essa convenção, ela foi muito importante porque, diferentemente até das normas internas dos países, né, que na época já estavam com algum critério um pouco desenvolvida, ela rompe com alguns paradigmas para afirmar que a aplicação dessa convenção, que é a número 3, para aplicá-la, o termo mulher designa toda pessoa do sexo feminino, qualquer que seja a idade, nacionalidade, casada ou não. E o termo filho designa todo filho legítimo ou não. Então, uma proteção bem mais ampliada do que o próprio direito civil. Na Convenção número 4, também desse ano, se tratou, então, de proteger o trabalho noturno da mulher. Esse tema foi tratado novamente na Convenção 41 e depois na 49 de 48 da OIT. Desenvolvendo essa normatividade, a OIT foi trabalhando no sentido de regular essa relação, né, entre homens e mulheres no trabalho, com o objetivo de alcançar a igualdade, num primeiro momento de remuneração e depois mais ampliada para a proteção também do emprego e da profissão. Então, nós podemos destacar, em 1952, a Convenção número 100, que tratou especificamente da igualdade de remuneração para o trabalho de homens e mulheres, né, aquela concepção do trabalho de igual valor, tendo que ser remunerado da mesma maneira. Mais tarde, a Convenção 103, ela tratou do amparo à maternidade. A convenção seguinte é a 111, que dispôs sobre discriminação em matéria de emprego e profissão. E tratou especificamente de condenar qualquer distinção, exclusão ou preferência com base em raça, cor, sexo, religião, opinião política, nacionalidade ou origem social, dizendo que qualquer desses aspectos não poderiam afetar a igualdade de oportunidades ou de tratamento em relação ao emprego ou profissão. Seguindo ainda, veja como a matéria é importante do ponto de vista internacional e principalmente do ponto de vista do direito internacional do trabalho. E a gente percebe que a normatização, ela um pouco responde ao conteúdo de discriminações ou desproteção que a realidade apresenta. A Convenção 156, de 81, tratou da igualdade de oportunidades e de tratamento para homens e mulheres trabalhadoras, e especificamente para considerar os trabalhadores com encargos de família. A Convenção 183, já de 2000, ela tratou da proteção à maternidade e, infelizmente, essas duas, até agora, né, essas duas convenções não foram ratificadas no Brasil. Porque nós sabemos que as convenções internacionais, os tratados, eles, para no Brasil integrarem o sistema jurídico interno, precisam passar pela ratificação e algumas convenções ainda não foram ratificadas. Uma outra convenção importante foi a 171 de 90, que foi mais detalhista para regular o trabalho noturno de homens e mulheres.
e retomou as convenções anteriores, melhor, né, elaborando esse direito. A 189, ela também teve um reflexo grande no Brasil, porque ela serviu de instrumento interno de proteção ao trabalho decente das trabalhadoras e trabalhadores domésticos. Então, no Brasil, principalmente, a legislação em relação ao trabalho doméstico, ela, apesar da Constituição de 88, ela ainda não equiparava os direitos. E essa Convenção 189 foi muito importante para uma melhor proteção desses trabalhadores aqui no Brasil. É possível perceber, então, que a OIT tem lutado, né, no seu trabalho, na sua implementação e aprovação de normas contra a desigualdade de gênero e principalmente no que se refere à proteção da remuneração e também, né, a evitar ou tentar barrar a dificuldade de acesso e de oportunidade de emprego e de profissão que a gente percebe na diferença entre homens e mulheres. Além dessas convenções, a OIT também adotou dois instrumentos muito importantes para assegurar a responsabilização pela igualdade de gênero. Uma é a Resolução sobre Igualdade de Gênero, Igualdade Salarial e Proteção da Maternidade, que é de 2004, e também uma decisão tomada pelo Conselho de Administração em 2005, que tornou obrigatória a integração da perspectiva de gênero em todas as atividades de cooperação técnica da OIT. Por fim, a gente precisa fazer um destaque importante dentre esses documentos da OIT, que é a Declaração sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho e o seu acompanhamento, que foi adotada em 1998, definindo áreas e direitos considerados fundamentais a serem promovidos pela OIT no mundo todo. E um deles é exatamente a eliminação da discriminação relativamente. Nós podemos destacar, começando já pela Carta das Nações Unidas, que até é homenageada por esse evento, que já coloca, né, os direitos das mulheres como um direito importante. E mais tarde nós temos a Declaração Universal dos Direitos, em 1948, que no artigo 1º afirma que todos os seres humanos nascem livres, iguais em dignidade e em direitos. No artigo 2º afirma também, né, os direitos políticos de igualdade. No artigo 7º também a igualdade perante a lei, sem fazer nenhuma discriminação. Complementando a Declaração Universal e, na verdade, possibilitando a sua aplicação e obrigação perante os países, nós temos o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, de 66, o Pacto Internacional... Eu vou fazer uma pausa, eu ouvi um ruído, mas tudo certo? Tudo certo, pode continuar? Desliguei o áudio que estava trabalhando. Obrigada. Ah, tá. Então, a Declaração Universal, ela foi complementada ou para a sua aplicação por meio desses dois pactos, o que tratou dos direitos civis e políticos e mais 2 protocolos opcionais, e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e o seu protocolo, que trata especificamente da questão da proteção ao trabalho. E muito importante no âmbito da ONU é a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, a CEDAW, a Declaração e a Plataforma de Ação de Pequim, de 52, de 95, a Resolução 325 do Conselho de Segurança da ONU sobre Mulheres e Segurança, a Declaração do Milênio e os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, que foram revistos em 2015 pelos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, também chamada Agenda 2030. Essa Agenda 2030, ela traz, principalmente em 2 objetivos, essa questão relacionada à mulher e ao trabalho da mulher.
No objetivo 5, que busca alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas, nós temos lá várias metas, né? São 6 metas esse objetivo, que buscam alcançar a igualdade de gênero. No objetivo 8, que promove o crescimento econômico sustentável, inclusive sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos, nós temos 2 metas bem específicas relacionadas ao trabalho da mulher. A 8.5, que se compromete, né, os países, ao aprovarem esses objetivos, se comprometeram até 2030 a alcançar um emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas as mulheres e homens, inclusive jovens e pessoas com deficiência, e remuneração igual para trabalho de igual valor. E a outra meta é a 8.8, que trata de proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros e protegidos para todos os trabalhadores, incluindo os trabalhadores migrantes, em particular as mulheres migrantes e pessoas em empregos precários. Sabemos que, não só no Brasil, mas pelas estatísticas da ONU e pelos relatórios que acompanhamos, as mulheres acabam ocupando no âmbito do trabalho o trabalho informal, elas estão em maioria, o trabalho precário, né? Elas assumem essa obrigação do trabalho em casa ou do trabalho de menor qualificação ou de menor pagamento. Isso acontece no mundo todo. A gente sabe também que, para cumprir esses objetivos, embora os países e o Brasil tenha assumido o compromisso, cada vez fica mais difícil quando a gente se depara, né, com o momento atual e a questão da pandemia, que a OIT também aponta alguns aspectos, e eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso. No Brasil, a legislação ela caminhou um pouco seguindo essa normatização internacional, e eu vou fazer destaque apenas a partir da Constituição de 88, e inclusive para chegar à reforma trabalhista de 2017. Na Constituição de 88, foram revogadas várias normas que estavam na legislação anterior, em especial na CLT, mas foi estabelecido formalmente a proibição de diferença de salários, de exercício de funções, de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil, proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão de trabalhador portador de deficiência, proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos, proibição de trabalho noturno perigoso ou insalubre a menores de 18 e de qualquer trabalho a menores de 14, salvo na condição de aprendiz, proibição de trabalho noturno perigoso, insalubre a menores de 18 e qualquer trabalho a menores de 16, salvo na condição de aprendiz, licença gestante sem prejuízo do emprego e do salário, garantia de emprego à mulher gestante desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. E também a condição para que a presidiária permanecesse com seus filhos durante o período da amamentação. A gente vai posteriormente de uma lei. Leis muito importantes e que merecem muito registro, tratando sobre os direitos das mulheres e, principalmente, tentando coibir a discriminação e a violação de direitos, a Lei 9.029, que criminalizou a conduta do empregador que exigisse teste, exame, perícia, laudo, atestado, declaração ou qualquer outro procedimento relativo à esterilização ou ao estado gravídico. A Lei 9.799 de 99, que inseriu alguns artigos na CLT justamente para proibir publicação de anúncios de emprego que tivessem referência a sexo, idade, cor, situação familiar, proibisse recusa de emprego ou promoção ou dispensa de trabalho em razão de sexo, idade, condenou também
a imposição, né, de alguns critérios para remuneração, formação profissional ou oportunidades de ascensão profissional na empresa. Isso direcionado, né, às nossas empresas privadas, norma relativa ao direito do trabalho no Brasil. Mais tarde, uma outra lei, que é a Lei 10.421, estendeu às mães adotivas o direito à licença maternidade. Mais tarde, a 11.340, de 2006, criou mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Isso a gente conhece, né, bem proximamente essa lei, ela será referida ainda nessa nossa tarde. A Lei 12.650, que tratou de modificar as regras relativas à prescrição dos crimes praticados contra crianças e adolescentes, que tem uma referência com a mulher. A 13.271, que tratou da proibição de revista íntima, uma questão muito importante no trabalho, que envolve, né, o trabalho e o dia a dia do trabalho da mulher. E também a Lei 13.718, aquela que eu me referi, tipificou crimes de importunação sexual. Então, importante, o que a reforma trabalhista de 2017 acabou fazendo? Aquilo que acontece nessa área, né? A gente trabalha sempre com avanços e recuos, e a reforma trabalhista visou um recuo atingindo o direito das mulheres, que era garantido para gestantes e lactantes em local insalubre, que pudessem ser remanejadas quando estivessem nessa condição, para não estarem expostas a uma situação de prejuízo à sua saúde, como consequência, óbvio, né, de também garantir uma proteção aos filhos. A reforma trabalhista fez uma alteração, e nessa alteração passou a exigir que a trabalhadora apresentasse o documento comprovando essa necessidade de afastamento. Essa norma foi submetida ao Supremo para controle de constitucionalidade, e o Supremo não admitiu a manutenção, entendeu que era inconstitucional, né, e que não se deveria ou não se poderia exigir esse atestado médico para a mulher ter direito a esse remanejamento. Então, recuos, né, avanços e recuos, continuamos então nesse avanço. Um registro, para finalizar já, relacionado a esse momento de pandemia, a OIT, ela tem feito relatórios e monitorado o mundo do trabalho nesse período, e constatou que o trabalho da mulher sofreu um grande impacto. De certa maneira, né, houve uma queda de horas de trabalho, tanto para homens quanto para mulheres, e que, em relação à mulher, houve uma diferença maior. Né? Elas são a maioria nos setores de trabalho doméstico, de saúde, de assistência social, onde estão mais sujeitas ao risco de perder renda, também de pegar uma infecção e também de transmitir essa infecção, além de ser menos provável que elas tenham acesso à proteção social. Então, há uma distribuição realmente desigual em relação à mulher. O que a OIT propõe para enfrentar isso, e eu acho importante, é assegurar a solidariedade, apoio internacional, diálogo social, e principalmente, né, para os nossos países aqui mais da América, que estão nesse momento vivendo essa situação, tentar interferir com medidas de saúde, medidas econômicas para proteger esse grupo de trabalhadoras. Apesar da proteção normativa internacional e nacional e dos avanços, temos que admitir que muito é necessário para se fazer em relação à igualdade que pretendemos alcançar na prática das relações de trabalho.
Nossa colega de mesa, a professora Silvia Perla, vai tratar de uma questão específica que demonstra exatamente essa falta de proteção do salário integral da mulher no trabalho por ocasião da maternidade. Apesar da norma, né, ela garantir a igualdade, nós temos costumeiramente casos de descumprimento e de dificuldades. Então, avanços e retrocessos. Num artigo, a professora e juíza Elaine Machado apontou que aqui no Brasil a gente ainda encontra situações práticas muito evidentes, né, de discriminação. Negros e mulheres homossexuais são preteridos nas ascensões funcionais, mulheres sofrem assédio sexual, assédio moral como instrumento de pressão no trabalho, mulheres são demitidas ou admitidas em função dessa questão do fato, né, de estar grávida ou em momentos em que a gravidez é algo potencial. Então, vemos que muito temos que caminhar ainda. Tudo vai depender, como sempre dependeu, muito mais de nós mulheres, né, do que dos homens, mas é preciso que toda a sociedade se envolva nessa luta. E eu espero ter trazido um pouquinho da legislação e principalmente para dizer que não é uma questão de falta de proteção normativa, legal. É uma questão de luta no dia a dia, de fazer valer a norma que está aprovada, tanto no âmbito internacional como no âmbito interno. Muito obrigada. Se desse para ouvir os aplausos, né? A gente está aqui aplaudindo pela palestra. Excelente colocação e um tema que é tão importante, né? Trazer o alcance de uma igualdade material que não existe, né? Mas que a gente precisa lutar para se alcançar a efetivação algum dia. Então, nós que estamos aqui debatendo, precisamos transformar, na verdade, transportar essa palestra para outras pessoas também se sentirem tocadas com o tema, porque é tão importante, né? E só assim a gente vai conseguir trazer essa efetivação. E agora nós passamos para a próxima palestra, que tem um tema que conversa, né, de consonância, que é da doutora Silvia Teixeira do Vale, ela que é juíza do trabalho, graduada em Direito pela Universidade Potiguar, mestre em Direito pela UFBA, doutora em Direito pela PUC de São Paulo, pós-doutora em Direitos Humanos pelo programa da Universidade de Salamanca, e vai falar sobre o direito à intimidade e à privacidade das mulheres. Então, com a palavra, doutora Silvia Teixeira do Vale. Bom dia, boa tarde, não sei em que momento isso vai ser veiculado para todas as pessoas, ou em que país elas vão ver isso daí, né? Então, bom dia, boa tarde a todos e a todas. Quero agradecer o convite que foi formulado pelos dois queridos amigos, Inês Félix e Luciano Tourinho, e sabendo que estou numa sala com mulheres tão inspiradoras, me deixa muito mais à vontade, muito mais feliz. Vejo aqui algumas pessoas que eu estava morrendo de saudade de ver as carinhas, como Lucileia, Inês e Pérola, e isso já alegra muito o meu dia. Bem, eu vou passar para o meu tema já objetivamente, que eu quero fazer uma fala curta, porque eu sei que o tempo é muito curto também para todos e para todas, e eu vou tentar otimizar de uma forma melhor esse nosso tempo. Olha só, o tema que me coube foi falar sobre proteção, intimidade e privacidade da trabalhadora. Eu nem vou fazer a diferença entre intimidade e privacidade aqui, porque a gente iria para aspectos muito acadêmicos e não é o objetivo da minha fala. O objetivo da minha fala é de uma maneira muito prática, de passar um pouco também da minha experiência como magistrada do trabalho, que é algo que eu reputo de extrema importância para o nosso dia a dia. Bem, eu costumo dizer que o empregado, a empregada, a partir do momento que ingressa na relação de emprego, apesar da inevitável subordinação jurídica, até porque ela decorre da contratação do contrato de emprego, do contrato de trabalho, como queiram, o empregado ou empregada, a partir do momento que ingressa nessa relação privada, que é a relação de emprego, ele não se despe da sua condição de cidadão. Ou seja, o empregado ou empregada, quando ingressa na relação de emprego, ao vestir a farda, ele continua sendo o mesmo cidadão ou a mesma cidadã,
do cotidiano. De forma que todos aqueles direitos de cidadania que são próprios de qualquer cidadão brasileiro, eles são destinados também para o empregado ou a empregada. Então, quando eu falo sobre isso, eu falo, evidentemente, de cidadania na empresa. E esse não é um título, digamos assim, criado por mim. O professor João José Abrantes, o professor lá, catedrático de Coimbra, da Universidade de Coimbra, cunha esse termo de uma forma muito, de uma maneira muito forte há alguns anos, falando exatamente que esses direitos de cidadania são direitos laborais inespecíficos. E por que são inespecíficos? Porque os direitos específicos são aqueles destinados diretamente para o trabalhador, ou seja, diretamente para a relação privada de emprego. E os direitos laborais inespecíficos seriam aqueles direitos não destinados diretamente para os empregados, mas que os empregados eles se valem também dele na condição de cidadãos, na verdade. Então, como o tema escolhido por mim foi realmente falar sobre privacidade ou intimidade da trabalhadora mulher na relação de emprego, eu posso afirmar desde já que a trabalhadora mulher, a partir do momento que ela ingressa na relação de emprego, ela não abre mão da sua condição de cidadã. Consequentemente, a conclusão lógica para isso tudo é realmente assimilar, realmente aceitar que essa cidadã trabalhadora, ela tem assegurado em relação a si o direito à intimidade, o direito à privacidade, ou seja, ela tem um resguardo da sua intimidade e também da vida privada. E isso é uma coisa que tem me chamado muita atenção ultimamente. Claro que eu não vou falar especificamente sobre isso, mas eu vou só, na verdade, compartilhar uma inquietação que eu tenho tido ultimamente, porque todos nós estamos vivendo nesse novo normal, né, como a gente fala, nessa nossa nova realidade. E nessa nossa nova realidade pandêmica, e eu poderia até dizer até pós-pandêmica, porque eu acho que essa história de teletrabalho já vinha antes da pandemia, mas agora com a pandemia ela veio realmente para ficar. Eu não sei se felizmente ou infelizmente, mas só o tempo dirá. Mas nesse nosso contexto pandêmico, todos nós estamos, quem pode, evidentemente, todos nós que podemos, estamos trabalhando em casa, estamos em home office. Eu, por exemplo, estou em home office o dia inteiro, não só no meu home office, mas no home office também, no EAD do meu filho. Então, estamos todos nessa realidade. Vocês, por exemplo, que estão me assistindo agora, vocês já sabem que na minha casa eu tenho um lugar destinado aos livros, eu tenho um lugar para trabalhar, se o lugar é feio, se o lugar é bonito, enfim, vocês entraram na minha privacidade. É o contrário do que a gente estava observando há algum tempo, por exemplo, como questões atinentes ao direito do trabalho. Há algum tempo, todos os trabalhadores eles tentavam buscar cada vez mais um trabalho em home office para que se trabalhasse menos ou para que tivesse um trabalho menor durante o final de semana, durante os tempos destinados ao descanso. É diferente do que a gente observa nesse período pandêmico, porque ao contrário do que se pretendia, a empresa entrou no trabalho. Nós agora temos a empresa, e desculpe, na casa, a empresa entrou na nossa casa. Então, temos a empresa aí trabalhando em um aspecto de vida privada. E isso, no meu ponto de vista, é extremamente preocupante, porque a gente não sabe onde isso vai parar. Mas essa é apenas uma reflexão, porque o tema que eu escolhi dentro do espectro assim de intimidade e privacidade da mulher trabalhadora ou da empregada, eu quero destacar o direito à intimidade e privacidade em alguns pontos específicos que a gente já vê na prática. Bem, já falei agora há pouco sobre o direito à intimidade e privacidade como direito laboral específico, mas agora eu queria responder uma pergunta que também me causa muita inquietação. Será que é possível revistar pertences das empregadas? Será que é possível revistar pertences até de empregados? Bem, para além dos pertences, que é algo, digamos assim, dentro de uma escala de proteção, à intimidade e à privacidade, os pertences, no meu ponto de vista, estão em escala menor. Se formos comparar ao toque no corpo, a olhar as vestes íntimas, a ver se a empregada pode mostrar a calcinha ou o sutiã. E por que eu estou falando isso? Porque todos esses casos bizarros chegam para a Justiça do Trabalho.
no dia a dia, infelizmente. Então, se a gente for observar, se a gente fizer um recorte da década de 90 para cá, já avançamos imensamente, mas ainda temos muito para se avançar. E eu digo que nós avançamos principalmente porque houve uma coragem muito grande dos advogados, mas sobretudo do Ministério Público do Trabalho e da Justiça do Trabalho, em fazer com que determinadas empresas não revistassem suas empregadas. Era muito comum na década de 90, isso foi um caso muito famoso, nossa querida amiga, que é tão militante, Silvia Pérola, que está aí nos assistindo, que gosta muito, que tem isso como a marca de seu trabalho, lutar pelo trabalho, pelo bom andamento do trabalho das mulheres nas empresas, ela vai recordar que na década de 90 se tornou foi muito notado um caso de uma empresa de calcinha e sutiã, de uma empresa de roupas íntimas femininas, e que revistava, que tinha como prática no cotidiano do direito, no cotidiano trabalhista daquela respectiva empresa, revistar as empregadas. Mas não era uma revista nos pertences, era uma revista dizendo que a empregada tinha que se despir na frente de outra mulher para se mostrar sua calcinha ou seu sutiã. E se a empregada se negasse, a preposta daquele determinado momento dizia: pois, por que você está se negando? Eu quero saber. E a empregada, quando dizia: eu estou me negando porque eu estou menstruada e eu não posso ficar me expondo para você. E aí a preposta da empresa dizia: pois mostre a ponta do seu absorvente. Isso, gente, é de uma violência absurda. Uma violência sem tamanho. Não só para a mulher, mas também para o homem. Por que não? Mas também para o homem. Mas é claro que a gente está falando especificamente de mulher. Daqui a pouco eu vou fazer o recorte em relação ao homem também, para dizer que ele também tem a mesma proteção. Até porque ambos têm igualdade de direitos perante a nossa Constituição Federal. Então, se tem intimidade para a mulher, tem intimidade, direito à intimidade e privacidade também para o homem. Pois bem, então, esse caso chegou na Justiça do Trabalho e a partir desse caso, só para a gente recordar um pouco, em primeira instância, não houve sucesso do Ministério Público do Trabalho em relação a essa demanda. Em segunda instância também não, o Ministério Público do Trabalho ingressou com um recurso perante o Tribunal Superior do Trabalho e houve sucesso naquela demanda. Inicialmente, assim, e depois recorreu-se para o Supremo Tribunal Federal. Mas uma coisa que é interessante a gente perceber, lá no Supremo Tribunal Federal, houve votos divergentes ainda em relação à proteção da mulher trabalhadora, dizendo: olha, isso decorre do poder diretivo do empregador, alguns ministros pensaram na época, isso decorre do poder diretivo do empregador, e dentro desse espectro de poder diretivo do empregador, é válido, é justo, é viável, porque a empregada está numa relação de subordinação jurídica, que ela se submeta àquela revista íntima nos pertences, ou aquela revista íntima, a revista no seu corpo propriamente. Só que o que se decidiu de forma majoritária no Supremo Tribunal Federal foi no sentido justamente oposto a esses votos divergentes, no sentido de que a intimidade ou privacidade da trabalhadora mulher deveria ser ressalvada, deveria ser protegida. Então, por que eu estou fazendo por que eu estou trazendo esse caso à tona? Porque esses casos mais bizarros, digamos assim, eles não existem mais. A gente não vê mais na Justiça do Trabalho. Pelo menos eles não chegam mais para a gente. Mas, exatamente por conta de algo que já aconteceu no passado, de forma muito corajosa, o Ministério Público do Trabalho e também a Justiça do Trabalho caminharam de uma maneira muito conjunta para acabar com essa prática tão danosa para a mulher trabalhadora. Mas a gente vê bastante ainda isso, eu falo de uma maneira muito tranquila, porque se eu faço, sei lá, 15 processos, eu faço 15 instruções por semana, podem ter certeza de que uma parte daquilo dali diz respeito à revista nos pertences. E quando eu falo no revista dos pertences, é revista em mochilas, revistas em bolsa, revistas em capangas, em carteiras, enfim. Então, essa a grande dúvida que não nos deixa calar, e coloca a gente para pensar realmente, é sobre se é possível a revista nos pertences dos empregados, de um modo geral. A gente aqui no Brasil tem uma lei muito curiosa, que é o artigo, na verdade a gente tem uma lei e tem um artigo, uma outra lei que modificou o artigo 373A da CLT. Essa lei, referida agora há pouco, é a Lei 13.271 de 2016, que ela diz aqui no parágrafo 1º. As empresas privadas, os órgãos e entidades de administração pública
direta e indireta, ficam proibidos de adotar qualquer prática de revista íntima de suas funcionárias e clientes do sexo feminino. Gente, isso aí é evidente, porque esse direito está previsto na própria Constituição Federal. Ou seja, a gente tem uma baixa cultura constitucional tão evidente aqui no Brasil que a gente precisa de uma norma para especificar que as empregadas mulheres têm direito à proteção, têm direito à sua vida privada e também à sua intimidade. Mas eu diria de uma maneira muito simples para vocês. Esse artigo, no meu ponto de vista, ele já nasce inconstitucional. Por quê? Porque ele só trata da revista íntima e também em relação à proteção à privacidade e intimidade das mulheres. No meu ponto de vista, como dito agora há pouco, homens e mulheres são iguais perante a Constituição Federal. Então, se a própria Constituição Federal, que assegura o direito à intimidade e à privacidade, a consequência é dizer que homens e mulheres têm o direito à intimidade e à privacidade assegurado à luz da Constituição Federal, ainda que esse direito seja observado dentro das empresas. Aí vocês podem estar se perguntando, Silvia, olha só, e quando a lei fala que não pode ter revista íntima, o que significa propriamente uma revista íntima? Pois é, a lei também não, a lei ao se referir somente à revista íntima, ela deixa de lado, por exemplo, a revista nos pertences. Só que a revista nos pertence também diz respeito à intimidade, também diz respeito à privacidade. Eu não quero, por exemplo, ninguém revistando a minha bolsa. Eu não quero que ninguém tire conclusões acerca do que eu faço ou de como eu sou, simplesmente olhando os meus pertences. Aí vocês podem estar se perguntando, Silvia, mas a gente passa pelo aeroporto, e esse é um argumento muito utilizado, viu? Mas a gente passa pelo aeroporto, e lá no aeroporto, o funcionário que está ali exercendo a função estatal, ele me revista. Eu, por exemplo, Silvia, eu sou campeã de revistas no aeroporto. Eu não sei, assim, aquela máquina, ela tem, assim, uma verdadeira atração quando eu passo lá no aeroporto. Eu sei, ela sempre apita quando eu estou passando. Só que, quando a gente é revistado no aeroporto, homens e mulheres, gente, prestem atenção. Nós, quando somos revistados no aeroporto, ali é o Estado fazendo uma revista. Aí vocês podem estar se perguntando, mas o Estado pode fazer isso? O Estado pode fazer isso. Pelo artigo 240 do Código de Processo Penal, é possível sim o Estado fazer esse tipo de revista em pertences. E a revista que é feita, por exemplo, no meio da rua, como se diz de uma maneira muito coloquial, o famoso vaculejo que a polícia dá no meio da rua. É possível fazer isso pelo artigo 240 do Código de Processo Penal? Sim, é possível. Mas lá na relação de emprego, preste atenção na diferença. Na relação de emprego, nós não estamos falando de Estado, nós estamos falando de poder privado, um poder que decorre da relação de emprego, na qual o empregado tem uma condição de subordinação e o empregador tem uma condição de superioridade, ou seja, dessa relação de emprego decorre um grande poder estatal, ou um grande poder privado, desculpem. E é por isso que a gente frisa tanto que essa relação de emprego é uma relação tão assimétrica. E é justamente essa assimetria a razão de ser da necessidade de nós observarmos direitos e garantias fundamentais na própria relação de emprego. Por quê? Porque ela é assimétrica. E como ela é assimétrica, os direitos e garantias fundamentais do empregado, eles valem de uma maneira muito forte na relação de emprego. Se a gente for observar os autores espanhóis, se a gente for observar os autores portugueses que escrevem sobre direitos fundamentais nas relações privadas, todos eles colocam a relação de emprego como a relação master. Então, a relação que de onde brotaria um poder privado tão grande que seria, sim, possível a observância de uma maneira muito direta nesse tipo de relação privada. Aí a gente tem outro artigo aqui, que é o artigo 373-A da CLT. Diz aqui o seguinte: ressalvadas as disposições legais destinadas a corrigir as distorções que afetam o acesso da mulher ao mercado de trabalho e certas especificidades estabelecidas nos acordos trabalhistas, é vedado. Inciso 6. Proceder o empregador preposto a revistas íntimas nas empregadas e funcionárias. No meu ponto de vista, ele está tão eivado de inconstitucionalidade por ofender o princípio da igualdade, da mesma maneira que aquela lei referida agora há pouco. Ou seja, esse artigo ele discrimina homens, ou seja, para este artigo, os homens eles não são titulares da intimidade.
E esse artigo também, ele não diz aqui o que seriam consideradas as revistas íntimas. Então, eu acho que a norma, ela peca nesse sentido também. Deixa para o intérprete, no caso o magistrado, deixa para que o intérprete defina o que é considerado o que são consideradas revistas íntimas. Daí decorre o grande perigo, no meu ponto de vista, o grande perigo pela falta de especificidade na lei em relação a isso e por ter criado a lei um conteúdo tão abstrato, tão etéreo. Então, eu não sei o que é revista íntima. O que pode ser íntimo para mim pode não ser íntimo para outra pessoa. Mas é o magistrado quem vai decidir ou vai resolver o que será considerado revista íntima, o que vai ser protegido por essa intimidade decorrente da Constituição Federal. Então, na jurisprudência trabalhista brasileira, a gente vê casos, no meu ponto de vista, extremamente equivocados, no qual o colega magistrado do trabalho decidiu da seguinte forma: a empregada ingressou na justiça pedindo a reparação por dano moral, porque ela trabalhava no frigorífico e ela passava pela barreira sanitária. Ao passar pela barreira sanitária, ela tinha que vestir um macacão que era transparente, de forma que toda a sua intimidade ficava exposta. Todos os empregados e empregadas daquele ambiente viam o tipo de calcinha e sutiã que aquela empregada, por exemplo, usava. Se ela estava acima do peso, se ela não estava, ou simplesmente se ela pelo fato de ela não querer mostrar a sua intimidade. Então, o colega lá do Rio Grande do Sul disse: é para proteger o patrimônio. O empregador, dentro do seu poder diretivo, ele tem poder de proteger o seu patrimônio, de evitar furto, de evitar apropriação indébita, de evitar crimes. Agora, quando a gente, no meu ponto de vista, essa decisão é uma decisão altamente equivocada, porque ignora exatamente isso que eu disse agora há pouco. Ou seja, não se falou sobre proteção da intimidade e privacidade das empregadas, das mulheres trabalhadoras, de uma maneira forte. Aí, somente para a gente fechar esse raciocínio, tem uma coisa que é interessante. Quando a gente fala desses direitos e garantias fundamentais, que eles devem ser observados na relação de emprego, evidentemente que nós estamos falando sobre a eficácia de direitos fundamentais na relação privada. E a relação de emprego, como eu disse para vocês agora há pouco, é a relação mais viável, digamos assim, de penetração desses direitos e garantias fundamentais. E ao dizer isso, eu digo também que há uma necessidade de cumprir todas as etapas de ponderação de direitos fundamentais. É claro que, na prática, nós vemos aí, lado a lado, de um lado, o direito à autonomia privada ou à propriedade da empresa, que também decorre da Constituição, ou seja, a empresa ou empregador também é titular desse direito e garantia fundamental, enfim. E, do outro lado, a gente vê o direito também da empregada trabalhadora. Da empregada, da mulher trabalhadora. Então, temos aí, portanto, uma colisão de direitos fundamentais. Como resolver isso? Com a técnica adotada e tão bem colocada. Na verdade, isso aí foi desenvolvido, digamos assim, pelo Tribunal Constitucional Federal Alemão. Mas a pessoa que resolveu colocar isso num papelzinho, num livrinho, foi Robert Alex. Lá na década de 80, ele diz exatamente como a gente pode resolver na prática essa ponderação de princípios ou direitos fundamentais. E isso é o que ele chama no livro dele de lei de colisão. E para resolver essa lei de colisão, a gente tem que saber quais são os precedentes condicionantes, para saber qual é o resultado que vai gerar. Ou seja, se esses dois direitos colidem no âmbito concreto, a gente vai ter que saber quais são as precedentes condicionantes, qual era a realidade daquela determinada empresa. Aquela empresa, ela tinha uma necessidade, aquele meio, ele era adequado para coibir furto, para coibir apropriação indébita? Sim, no meu ponto de vista, sim. Esse controle de mochilas, de bolsas, é um meio, sim, apto a proibir essa prática de crime dentro da empresa. Mas será que não existe um meio menos danoso para se ofender, para se alcançar o mesmíssimo resultado? No meu ponto de vista, também sim. Então, normalmente, eu faço isso nas minhas decisões, eu tenho cuidado de passar por essas etapas de ponderação. Normalmente, eu digo nas decisões, há uma adequação do meio adotado pela empresa, mas não há uma necessidade, porque normalmente as empresas têm câmera, normalmente as empresas têm um armário, onde é possível colocar
a vestimenta, os pertences das empregadas, e elas passam para um outro local onde elas podem se vestir adequadamente e colocando uma farda que não tem bolso, não tem lugar para colocar nenhum pertence, então seria impossível, digamos assim, colocar, ou pelo menos haveria uma diminuição muito grande de possibilidades de prática de delitos na empresa. Então, existem meios menos gravosos para se alcançar o mesmo resultado. E, normalmente, as empresas não utilizam esses meios menos gravosos. Por quê? Porque são meios mais caros. Então, as empresas, até pela nossa, digamos, pelo menos é uma interpretação social minha, a gente tem aqui no Brasil um pensamento, digamos assim, um pensamento muito no sentido de acreditar que o empregado, ele é subordinado ao patrão, ele é subordinado à empresa. E, portanto, para ele não é assegurado um direito a uma garantia fundamental. Então, o empregador ele pode fazer tudo porque ele tem poder diretivo, mas não é dessa forma. Após a Constituição Federal de 1988, a diretriz que a gente trilha aqui no Brasil, ou pelo menos deveria trilhar no sentido de Estado democrático de direito, onde são assegurados direitos e garantias fundamentais e, para além disso, direitos sociais, previstos na Constituição Federal, seria justamente a conclusão no sentido contrário. Então, é interessante que nós comecemos a mudar assim, o olhar em relação aos empregados de um modo geral na empresa, o tipo de trabalho na empresa, sobre si os empregados podem ser revistados, e principalmente no caso específico das mulheres trabalhadoras. E aqui eu encerro para dizer que era justamente isso que eu tinha para falar aqui, era somente esse o meu recado. Encerro agradecendo. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Você encerrou falando, era só isso, mas na verdade, o quanto que foi, né? A sua palestra, o quanto que foi grandiosa. Já tive a oportunidade de escutá-la aqui em Vitória da Conquista, e cada vez que eu te escuto, é sempre um aprendizado novo, né? O quanto que você nos ensina, o quanto que você nos inspira, seja como magistrada, seja como professora. Então, fica aqui o meu agradecimento por toda essa contribuição. E dizer que eu também sofro desse mal de sempre ser revistada no aeroporto. Toninho sempre passa ileso e eu sempre fico. Tem que ser estudado isso aí. Então, agradeço muito pela palestra e vamos passar para a próxima palestra de doutora Jaci Correia Curado, doutora em psicologia pela PUC de São Paulo, mestre em psicologia, mestre em estudos de gênero e desenvolvimento pelo Instituto de Estudos Sociais, professora adjunta de psicologia da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, vice-coordenadora do Observatório de Violência contra a Mulher. Então, com a palavra, a doutora Jaci, que vai trazer como tema a divisão sexual de gênero dentro do trabalho, do ambiente do trabalho. Bom, não sei, bom almoço, né? Nós estamos na hora do nosso almoço aqui em Mato Grosso do Sul. Acho que essa já é uma grande novidade da virtualidade, porque hoje em dia eu tenho acostumado a ter reuniões assim, 10 horas, 11 horas da manhã, né? E a gente tem que negociar, né? Hoje meu companheiro que vai fazer o almoço, só que está ocorrendo muito sistematicamente, ele já vai começar a reclamar, porque fazer o almoço é minha tarefa nessa divisão toda que a gente fez aqui, né? Então, assim, é um grande prazer, né? Apesar de eu estar aqui numa mesa, né, de juízas, né, de advogadas, né, desse meio jurídico, né? Eu sou psicóloga social. Então, queria, assim, né, agradecer o convite da professora Ines, que a gente tem estabelecido uma parceria, né, no Observatório de Violência contra a Mulher, e é muito, muito bom, né, estar fazendo parte. Esse é um tema que eu sou completamente apaixonada, né? Adorei as falas que já foram realizadas, tanto né, que a Ines fez todo um panorama da legislação, que é importantíssimo, né? E a outra professora também, que recém falou aí de algo que é até assustador, né, das revistas íntimas. Eu acho que, assim, é super interessante, né? E como a Ines falou, a legislação está aí, mas ainda, né, a gente vive, né, como aqui eu vou falar na minha fala, né, que
as estudiosas, né, que eu acho que é um campo disciplinar, né, os estudos da mulher é um campo disciplinar, né, e elas falam assim, aonde tudo muda e nada muda, né, a Helena Hirata, a Daniela Kergou, a Silvia Federici, né, as autoras que eu tenho usado, e eu li ontem até um artigo recente, falou, tudo muda e nada muda nessa área, né? Então, essas revistas aí a gente vê, né? Apesar de toda a legislação, ainda, né, ela ocorre. Então, é importante ainda a gente estar falando sobre isso, por causa há ainda uma divisão sexual do trabalho, uma desigualdade, né, entre homens e mulheres, de diferença salarial e também de ocupação, né, o lugar onde as mulheres se encontram, o teto de vidro, né? Inês tem uma professora maravilhosa que fez uma pesquisa no Brasil, né, que aponta ainda, né, essa dificuldade no mundo inteiro, né? E eu li também a Nancy Fraser falando, a gente não quer só quebrar o vidro, né? Uma quebra o vidro e a maioria cata os vidros, né? A gente quer que, né, a gente possa, né, uma grande parte, né, tá se inserindo, né? Não só uma ou outra quebrar o vidro, como hoje é 23%, né, é a média de mulheres que estão na chefia, né? E aqui a gente tem que falar do nosso momento, né, da Covid, como ele tem atingido, né, as mulheres, essas relações, né? Então, a gente tem visto muitos estudos já, né, apontando, né, como que está se reorganizando, porque pensa bem, né? A professora falou, né, do mundo íntimo, do mundo privado. Esse era o mundo em que as mulheres dominavam, se encontravam. E a gente fez uma luta no século passado para as mulheres assumirem o mundo público, né? Lutando para ir para o mundo público, assumir os espaços de poder, aonde os homens estão. E agora juntou tudo na casa de novo com a pandemia, né? E a gente no Brasil ainda é muito mal resolvido, porque esse espaço ainda é nosso, a gente é responsável, ainda as atividades recaem sobre as mulheres, e agora a gente traz o nosso trabalho para dentro de casa, né? É algo que precisa de muitos estudos para a gente poder compreender. Mas o que eu me dispus a falar aqui dentro da minha abordagem da psicologia social, eu trabalho com construcionismo social, onde a gente pensa que as nomeações, né, os conceitos, os termos, eles são muito importantes a gente fazer um estudo sobre o uso desses termos, né? A gente diz que as palavras, né, elas são ações práticas no mundo, né? E que eles têm histórias e eles produzem efeitos dessas nomeações. Então, hoje, esses estudos estão muito efervescentes, né? Os estudos de gênero e das identidades muito efervescentes, e esses termos, por exemplo, sexo e gênero, eles têm vários usos, né? Eu fiz um artigo, escrevi um artigo esses tempos, e aí voltou meu artigo, a parecerista, ela simplesmente riscou todas as palavras sexo do meu artigo. E eu estava fazendo um artigo histórico, eu fiz um mapeamento dos estudos de gênero na psicologia, e ela riscou todos, né? Falando que ela não queria que usasse a palavra sexo. Por quê? Né? Aí eu vou dizer aqui. Porque o sexo, né, diz respeito a... Travou? Travou? Não, né? Então, o sexo diz respeito, né, é um conceito que vai se referir às bases biológicas das diferenciações entre homens e mulheres, né? Então, o que é atribuído pelo outro ao observar, por exemplo, os órgãos sexuais, né? É macho, é fêmea, né? Então, o sexo, ele na verdade, né, é a grande forma de organizar a nossa sociedade. Por isso, quando uma mulher está grávida, a gente pergunta, a primeira coisa, eu falo para os meus alunos, não é a raça, não é a classe, qual é o sexo? Qual é o sexo do bebê? Porque a gente quer organizar o mundo a partir desse sexo. Não é só o quartinho, né, do bebê em amarelo, em azul e amarelo, rosa, né? Só estamos por fora, rosa e azul, né? Não é só o rosa e o azul, mas é todo mundo, é organizar a economia, organizar a educação, economizar o direito. Então, essa organização social, né, a partir do sexo, é o que a gente chama de gênero,
né? Então, lá pela década de, alguns falam 50, 60, 70, né, pelos autores, John Money, que eu, né, esses dias eu descobri o John Money, antes do Stoller, né, de um psiquiatra, a Gayle Rubin, e depois, mais tardiamente, a John Scott, eles vão falar que esse mundo está organizado, né, essa organização social baseada no sexo tem esse termo gênero, né, que é o termo de gênero que hoje está tão demonizado, pelo menos aqui no Brasil, né? E que rejeita o determinismo biológico, né, do sexo, do termo sexo, fala que gênero é uma construção social, né, e que é um discurso também, né, a parte já mais discursiva sobre o sexo biológico, e também algumas falam que gênero é performativo. Bom, então a gente já viu aí, sexo, né, é um conceito que já está quase demonizado, né, assim, não queremos ligar, né, o sexo ao determinismo biológico, mas o gênero também está complicado, né, pelo menos no nosso mundo aqui das ciências humanas, né. E essa teoria que eu trouxe aqui, né, da divisão sexual do trabalho, é a grande teoria das teóricas, né? Primeiro das sociólogas, né? Depois das economistas, daí da área do direito, é a divisão sexual do trabalho. Ela emerge na década de 70 na França, né? Pelas estudiosas francesas que vão questionar, né, os termos de trabalho produtivo e reprodutivo da teoria marxista, principalmente, né? Onde vai falar que as mulheres, o mundo reprodutivo só produz valor, né? De uso, não produz valor de troca, e elas começam a demonstrar que a mulher que trabalha em casa, ou que é a cuidadora, né, ela também tem um valor de troca aí, né, até de mais-valia indireta e tudo. Então, na década de 70, as francesas começam a fazer essa discussão, é onde emerge esse termo de divisão sexual do trabalho, né. Então, essa divisão sexual do trabalho, né, ela é decorrente das relações sociais entre os sexos, mas é um fator prioritário para a sobrevivência da relação social, né, entre esses sexos. Ela produz e também ela reproduz essa relação. E ela vai dizer o quê? Que há características, né, do trabalho destinado aos homens, que é uma distribuição entre trabalhos de mulheres e homens, né, e que também há uma hierarquia entre esses trabalhos, né, uma desvalorização de um trabalho sobre outro. Então, o que aconteceu com esse termo divisão sexual do trabalho? Ele foi usado para, né, é um termo, essa teoria, né, a gente diz que tem duas questões universais nas subordinações da mulher. Uma é a divisão sexual do trabalho, outra é a violência, né? Ela ocorre em qualquer lugar do mundo, né? Hoje, que todos os discursos aí neocoloniais que mostram, né, que a gente tem que ter um outro olhar, mas a divisão sexual do trabalho, ela ocorre, já tem estudos. Eu mesmo, né, quando eu estudei fora, eu fiz um comparativo com mulheres de Uganda, mulheres do Canadá e do Brasil, e a gente identificou a divisão sexual do trabalho em todos esses lugares, né? Então, essa divisão sexual do trabalho, esse termo, ele foi muito útil, né, para demonstrar essa discriminação salarial, a ocupacional, que a gente vai ver que no Brasil, desde o primeiro censo do IBGE de 1989, né, que mapeou aonde as mulheres se encontravam, a maior ocupação da mulher brasileira é o trabalho doméstico, né, e ela permanece até hoje, né? E esse trabalho doméstico, ele faz parte dessa divisão sexual do trabalho, né? E hoje tem uma autora italiana, que é a Silvia Federici, né? Ela vem falar que, né, toda a base desse trabalho doméstico, muito ela é feita pelo amor, né? Pelo amor, pelas relações amorosas, relações íntimas, e ela vai caracterizar como uma forma de violência, né? Essa não divisão do trabalho doméstico, ela é uma violência contra a mulher. Então, a Silvia Federici, ela vai falar que a grande revolução que ainda não aconteceu, né, ela tem o livro dela, que é a Revolução Ponto Zero, né, é essa da divisão do trabalho doméstico, que a OIT, né, já tem vários documentos aí falando da corresponsabilização desse trabalho doméstico, mas na América Latina ainda é um trabalho muito pouco dividido.
Dentro de casa, ele é mal dividido com as empresas, ele é mal dividido com governos, né? E já tem a OIT toda uma proposta dessa divisão, né, do trabalho, né? Então, o que a gente poderia pensar, né? Por que esse termo, e ainda é usado, a divisão sexual do trabalho, né? Por que ela ainda é usada? Porque ela serve para fazer essas denúncias, né, dessas desigualdades, e ainda, né, pontuar que essas desigualdades ainda está organizada, né, no mundo do trabalho dessa forma, né, entre homens e mulheres. Bom, mas quem é sociólogo, quem está nas ciências humanas, vai começar a questionar, vai começar a fazer algumas críticas, né? Críticas oriundas das teorias atuais, né? Dos estudos de gênero, por exemplo, né? Então, vai se perguntar assim, bom, como a crítica que a Butler fez, né? Então, nós vamos dividir o mundo só em dois? Só existe dois sexos, né? Só existe dois gêneros? A gente sabe que existe vários outros gêneros, né, mapeados. A gente sabe que gênero a gente performa. Como é que fica isso no mundo do trabalho? Né? É só homens e mulheres? Porque todas as tabelas do IBGE, todas as tabelas dos indicadores internacionais, do rankings, elas são feitas por sexo. Sexo biológico mesmo, esse sexo, né, que a gente diz que ele organiza o mundo. Então, é organizado assim, essa mulher que está ali, né, na tabela do IBGE, falando que ela ganha 20% a menos que os homens, né, ainda mais quando sobe mais o salário, maior a desigualdade, que mulher que é essa? Né? Como que a gente pode dizer, qual é essa categoria mulher que a gente está falando? É uma mulher, hoje, nas discussões mais atuais, cisgênero? É uma mulher transgênero? Que mulher é essa? Né? Então, aonde entra, por exemplo, o transexual feminino? Né? Ele entra em qual categoria? No masculino ou no feminino ali do IBGE? Então, são problematizações que, né, a gente começa a fazer em relação a esse binarismo, né, dado pelo termo sexo, que ainda é usado no mundo do trabalho. Né? E outras interseccionalidades, que se a gente quiser saber se essa mulher, a desigualdade é maior entre mulheres brancas e indígenas, mulheres brancas e negras, a gente tem que ir lá, pelo menos no IBGE, né? A gente tem que ir lá e ligar e pedir uma tabela especial, né? Porque geralmente nas tabelas oficiais não vem essas desigualdades. Eu adoro dados, então eu sou muito íntima lá do IBGE, né? E vivo ligando lá pedindo para interseccionalizar essas, né? Essas relações aí, mesmo entre mulheres e homens, né? Então, as ciências sociais hoje, humanas, ela está questionando, né? O mundo do trabalho está fazendo um apelo para que o mundo do trabalho também se fragmentize, também comece a olhar, né, as interseccionalidades, né, que são tão importantes, né, para as nossas identidades, também para entender as nossas desigualdades. E nós continuamos ainda, né, todo mundo do trabalho organizado ainda em feminino e masculino. Né? Então, o que eu queria de dizer aqui é que a gente, né, pode, né, ainda estão usando o termo sexo, né, divisão sexual, mas pela toda a literatura a gente vê que essa divisão sexual do trabalho ela está baseada, calcada numa estrutura de gênero, numa perspectiva de gênero. Então, por isso que elas continuam ainda usando divisão sexual do trabalho. Mas a Helena Hirata, que é o grupo francês, que é um dos maiores estudiosos, né, aqui do Brasil, nesses estudos de trabalho da mulher, elas fazem seminários anuais na Unicamp, elas continuam usando divisão sexual do trabalho porque tem essa perspectiva de gênero, né, que está calcada toda essa desigualdade, né, ainda na concepção de que, né, a biologia é um destino e que a partir da nossa biologia o nosso lugar é dentro de casa, fazendo as tarefas domésticas, cuidando dos idosos, né, o que tem que ser discutido dentro dessas teorias. Né? E, então, a gente diz assim, que essa divisão sexual do trabalho ela é mais um sintoma, né, uma consequência, mas as autoras dizem que elas estão baseadas na questão de gênero.
Então, eu acredito que a gente deve assim, ampliar essas leituras e sempre nos questionar de que trabalho a gente está falando, né? Porque há muitas dessas diferenças, né? E hoje, essa forma de trabalho, de teletrabalho, né? Você vê, a gente não tem mais horário, né? Olha, né? A gente tem, né? Os horários nossos estão todos, né? Confusos, né? Isso já tem mostrado, essa temporalidade é uma problematização, né? Que tem mulheres que estão trabalhando em escritórios internacionais e que trabalham muito com a China, então elas têm que ficar acordadas a noite toda, de madrugada, é o horário que é lá na China para fazer negócio, de meia-noite às 4 da manhã. Né? Eu tenho a filha de uma amiga minha que trabalha com modas e ela estava trabalhando todo dia esse horário, nesse horário, por incrível que pareça, né? Então, esse também, a outra problematização que está muito, né, reinventada é a questão, né, do cuidado, né, dos idosos, porque, ainda mais na pandemia, né, quem que cuida dos idosos da família, né? Vamos perguntar para nós. Eu tenho várias amigas da minha idade, que a gente está chegando, que elas são as responsáveis ainda pelos pais. Né? Então, a gente cuida dos filhos, passa uma fase, agora tem todo esse cuidado com, né, os idosos, com os pais, para quem já está nos 50, 60 anos. Né? Então, isso aí tem agravado muito. A questão da privacidade, né? No âmbito doméstico, por exemplo, acho que meu marido hoje já está especialista em gênero, ele está especialista em psicologia social, porque por mais que eu tenha um escritório, né, a gente está falando aqui, as pessoas estão ouvindo, as outras pessoas estão ouvindo. Então, assim, imagina quem, né, tem um espaço mais reduzido, a questão da privacidade é muito séria. Né? Então, fazer terapia para gente que é psicólogo, né? Como que você vai fazer o terapia em casa, né? Eu faço terapia online, né? Às vezes eu já sei o cachorro, né, do meu terapeuta, os passarinhos que cantam na janela dele, a gente já vai conhecendo tudo isso, vai conhecendo parte da privacidade, né? E também quem convive com a gente vai tendo que dividir esse mundo, né? E o grande risco da precarização. Né, da precarização do trabalho, eu já percebi, nós já percebemos, né, nós estamos em teletrabalho desde o dia 16 de março, que parece que aumentou o nosso trabalho. Tenho conversado com todo mundo, a sensação é essa. Né? Nós estamos trabalhando muito. Né? E eu observei também que o tempo na internet, o tempo de uma aula, ele é diferente. Né? Você ficar 4 horas focado, com a atenção concentrada no computador, na tela, é muito mais exaustivo do que 4 horas dentro de uma sala de aula, sabe? E como a gente vai computar isso dentro, né, das nossas reivindicações, né? Porque a questão não é só ficar falando sou a favor ou sou contra, né? Isso aí eu acho que já passou essa fase, né? É a gente saber como lidar e sempre tendo esse olhar, né? Da divisão sexual do trabalho, com a perspectiva de gênero, e ampliando cada vez mais o nosso olhar. Acho que é isso que eu queria trazer, pensei essas coisas assim mais rapidamente, né? E fico muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês. Sei meu tempo, tá bom? Nós que agradecemos pela palestra, abrilhantando a tarde, né, com um olhar psicossocial a respeito do direito da mulher, a respeito das políticas de gênero, então muito nos engrandece nessa tarde. E agora nós vamos passar para a última palestra da investigadora Silvia Pérola Teixeira Costa, ela que é advogada, graduada em Direito e pós-graduada em Transdisciplinariedade em Excelência Humana. O tema dela vai ser fraude trabalhista em contrato de imagem da atleta grávida. Então, passo a palavra para a Silvia Pérola. Precisa ligar o microfone. Obrigada. Então, eu cumprimento todas e todos e agradeço imensamente a organização deste evento extraordinário, na pessoa da minha mestra em inspiração, professora Esther, a partir de quem todo o meu olhar, toda a minha atuação profissional e pessoal passou a ser a partir da perspectiva de direitos humanos, e presto também uma reverência a meu querido colega, professor Luciano.
Então, eu vou enfrentar essa questão a partir de um caso muito impactante que eu atuei, que foi o caso da atleta Tandara, da atleta de vôlei. Queria cumprimentar meus alunos, que eu vejo aqui também, que estão aqui para nos prestigiar. E eu vou compartilhar a tela. Vamos ver se eu consigo. Você pode ativar o compartilhamento de tela, Ana, por favor? Pode ativar para mim o compartilhamento de tela? Vou ativar aqui rapidinho. Tá bom. Então, eu preparei aqui uma apresentação para que a gente... Pronto, habilitei. Agora está habilitado. E eu vou fazer aqui o compartilhamento de tela. Vocês já conseguem ver? A gente consegue ver sua tela, só precisa selecionar. Tá. Vamos ver se a gente consegue ver agora a apresentação de slides. Reproduzir do início. Pronto? Já está sendo compartilhada? Tudo certo aí? Não, está aparecendo a tela do seu computador, com as pastas. Tá, então deixa eu ver se eu consigo aqui novamente. Pronto, acho que agora vai dar. Deu? Agora sim, pronto, agora foi. Então, na verdade, esse tema é extremamente interessante, que a fraude trabalhista, acho que todo mundo aqui, a maioria fala em português, mas só para colocar, se tiver alguém de língua espanhola ouvindo, a palavra embaraçada em português é grávida, então eu vou usar essa palavra grávida algumas vezes, né? Então, a gente primeiro vai começar falando sobre quem é a Tandara. A Tandara Cacheta, ela é uma jogadora de vôlei aqui no Brasil. Ela ganhou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos e ela é a primeira atleta que judicializou a questão da fraude trabalhista a partir do pano de fundo de proteção à maternidade. Então, este é o primeiro caso que vai para a Justiça do Trabalho e que chega no TST. Qual que era a história da Tandara, que é uma história repetida entre as atletas? Então, é uma prática absurdamente fraudulenta. O clube ele firma um contrato de trabalho de R$ 812, menos de um salário mínimo já à época, e um contrato de imagem de R$ 98 mil. Então, há uma diferença de 99,5%. E isso é bom que se registre, né? A sonegação fiscal, previdenciária e ausência de reflexos em verbas trabalhistas. Então, a Tandara, quando ela engravida, o clube deixa de renovar o contrato de imagem, então ela passa a ganhar R$ 812, e seriam sobre esses R$ 812 que incidiriam todas as verbas estabilitárias. Ela perdeu da vara do trabalho, que é o primeiro grau de jurisdição aqui na nossa justiça especializada trabalhista. O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região reformou, reconhecendo que essa diferença escandalosa, né, ela era emblemática da fraude, então reconhece a fraude trabalhista com base no artigo 9º da CLT, que é o artigo da nossa consolidação das leis do trabalho, que veda a prática de qualquer ato fraudulento. Bom, o que acontece entre as atletas, né? A gente tem alguns casos emblemáticos, por exemplo, no vôlei, a Dani Lins, também quando engravidou, ela não renovou o contrato. A Camila Bright, ela foi dispensada grávida. A Juliana Veloso, que é uma atleta olímpica também, e ela, quando chegou na maternidade, no dia do parto, o plano de saúde havia sido cancelado um dia antes. Então, isso para a gente trazer o contexto em que vivem as trabalhadoras atletas no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil, não, né? Então, para vocês terem uma ideia, não há nenhuma atleta que tenha engravidado que tenha conseguido renovar o seu contrato de imagem. E a gente tem uns casos aí emblemáticos, que foram assim muito divulgados, como a briga contra a Nike, em que algumas atletas perderam patrocínio em razão da gravidez. Um caso clássico da Erickson Félix, que depois de grávida, ela perdeu o patrocínio e depois de grávida ela bateu o recorde de Bolt. Outro caso também emblemático foi uma briga também com a Nike, Alicia Montano, que competiu com os 800 metros com 8 meses de gravidez.
Então, a Nike ela esteve aí no palco dessa questão de discriminação contra a trabalhadora atleta pelo simples fato de engravidar. No caso da Tandara, este processo chegou ao Tribunal Superior do Trabalho, o clube recorreu, e eu vou pular, infelizmente o tempo é curto, algumas questões processuais. O clube ganhou na quinta turma, e nós conseguimos levar o processo para um órgão superior, que é a seção de dissídios individuais, no caso, a subseção de dissídios individuais 1. Então, no dia 18 de junho, este processo foi julgado em sessão telepresencial, e a subseção de dissídios individuais 1 do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade nesta questão, deu provimento ao recurso da Tandara, embora por fundamentos processuais, que a gente não tem espaço aqui para avançar, embora por fundamentos processuais, a subseção acabou por restabelecer a decisão do Tribunal Regional do Trabalho, que é o órgão de segundo grau de jurisdição, que reconheceu a fraude trabalhista. Muito bem. Assim, algo importante para a gente destacar é que depois desse julgamento, houve uma reunião dos clubes que fizeram um pacto para não contratar atletas com ações trabalhistas. Esse movimento está sendo investigado pelo Ministério Público, por óbvio, né? Porque, infelizmente, também a gente não tem tempo de avançar. Quão prejudicial quão violado está o acesso à justiça por uma prática de intimidação e retaliação em cima de autores, atletas que buscam seus direitos. Mas, assim, também eu queria trazer uma decisão que afetou muito a Espanha, quando o Tribunal Europeu, examinando aquele plano de demitivo, inclusive na Espanha, ele acabou concluindo pela possibilidade na Espanha de que a trabalhadora embaraçada, de que a trabalhadora grávida, ela possa ser dispensada desde que os motivos não sejam alinhados, não sejam relacionados à gravidez. Isso porque houve uma provocação do Tribunal de Barcelona, e que se pronunciou a favor do Bankia, que cumpria essa previsão de demissão coletiva, que era uma previsão legalizada e fundamentada. E houve uma contestação do Tribunal da Catalunha, que recorreu ao Tribunal de Justiça da União Europeia, que interpretasse a proibição de demissão de empregadas grávidas estabelecida na Diretriz 92/85. E o Tribunal Europeu acabou concluindo que, se houvesse motivos objetivos, essa demissão ela era possível. E eu queria trazer outro caso aqui, também do TST, que muito recentemente, isso foi bem veiculado na mídia também, o TST decidiu que a trabalhadora temporária ela não tem direito à estabilidade se engravidar. Então, eu queria trazer porque esse contexto da proteção da trabalhadora atleta grávida, ele se insere num contexto maior, que foi muito bem explanado aqui pelas minhas colegas que me antecederam, que é da tutela jurídica do trabalho da mulher, que é da proteção da trabalhadora grávida. Como a gente está falando de gestação e de maternidade, eu fiz aqui um slide para comparar a ecografia da trabalhadora não temporária com a ecografia da trabalhadora temporária. Não sei se vocês viram alguma diferença, mas para mim é absolutamente idêntico o fato de que há um feto. E o tribunal acabou decidindo, com o voto do relator, o relator era o ministro Vieira de Mello, ficou vencido, ele e o ministro Bresciani, e o voto de divergência foi da ministra Maria Cristina Peduzzi. E assim, e causa realmente espanto, porque realmente a proteção à maternidade ela está em razão da gestação, em razão da criança, e não da natureza do contrato, né? Então, a meu ver, isso significa um grande retrocesso social. E, assim, a gente avança também para lembrar de outras situações que o Tribunal Superior do Trabalho enfrentou,
como uma tal planilha de uma determinada empresa, em que, para engravidar, a trabalhadora tinha que entrar na fila, inclusive as que não fossem casadas, elas nem entravam nessa fila, né? E novamente o ministro Luiz Felipe Vieira de Mello foi quem deu uma decisão brilhante, refutando e revelando a inconstitucionalidade dessa planilha. E aqui eu vou avançar para depois abrir para outras falas, né? Também foi muito bem colocado pela professora Ines, de que a proteção à maternidade, como ela já vem prevista, quando ela coloca muito bem, que não é por falta de normativo, há previsão de proteção à maternidade, tanto no direito positivo interno de todos os países, como no direito internacional. Inclusive, chama atenção que a proteção à maternidade ela contribui para 3 objetivos de desenvolvimento do milênio. E aqui eu lembro esse momento que a gente está vivendo de quarentena, de pandemia, em que a mulher ela está em casa, também foi colocada essa questão da sobrecarga, né? Então vamos avançar aqui, porque eu quero fazer uma outra fala, eu estou controlando aqui o tempo, mas eu gostaria de fazer uma outra fala, muito particularmente com relação à questão da discriminação. Bom, eu trouxe isso aqui e avancei porque a gente tem realmente um tempo curto. O que eu quero dizer, e aqui eu vou abrir talvez para uma reflexão maior, e eu vou permitir até fazer um contraponto à minha ídola e querida professora Silvia Teixeira, quando a gente fala de discriminação da mulher, quando o TST muitas vezes invoca o princípio da isonomia, como a professora Silvia trouxe também nessa questão da intimidade, invoca o princípio da isonomia para dizer que homens e mulheres são iguais, e nesse sentido, não no caso da fala da Silvia, mas alguns discursos para dizer o seguinte, que se homens e mulheres são iguais, talvez houvesse uma reflexão mais profunda com relação ao excesso de proteção da mulher, né? Então, eu trouxe aqui 2 situações. Esse primeiro quadrinho aí, em que, num primeiro momento, este menininho não consegue enxergar nada, e depois que ele é favorecido, entre aspas, com mais um banquinho, ele tem uma visão igual à dos outros. E trouxe esse outro quadro, Difference Between Men and Women in Business and Life, que é um retrato muito fidedigno com a realidade, né? De que ponto, qual é o nosso ponto de partida com relação aos homens? Aí agora eu vou interromper aqui para falar o que eu penso. Bom, o que eu quero concluir é o seguinte, primeiramente, com relação à trabalhadora atleta, sim, a mulher, a trabalhadora atleta, ela tem uma situação especial porque ela tem a questão física de engravidar e ter realmente um desafio para poder jogar, para jogar vôlei, para jogar basquete. A gente tem um caso raro, que é o da jogadora Isabel, que teve 4 filhos durante a carreira e jogou com 6 meses de grávida, uma imagem assim emblemática, a Isabel com barrigão jogando. E numa das entrevistas ela diz como ela foi incentivada a abortar, porque ela estava no auge da carreira, etc. Né? A outra questão que eu queria fazer a ponderação com a doutora Silvia é que eu acho o seguinte, tem que ter uma proteção específica para as mulheres, sim. Então, eu defendo uma tese de que não tem que ter proteção para homem. Tem que ter proteção específica para as mulheres. Por quê? E por uma questão até formal, por uma interpretação até do aspecto formal da Constituição. Porque o artigo 7º, inciso 20 da Constituição, ele prevê a proteção do trabalho da mulher, e não do homem, mediante incentivos específicos, razão pela qual, etc. e tal. Então, a grande verdade eu acabei de falar, você não tem um atleta homem que não tenha tido contrato de imagem renovado, porque ele não tem barriga, ele não engravida. Percebe? Você não tem, via de regra, um homem que precisa mostrar o bodes, nem a calcinha. Então, a proteção ela tem que ser, sim, só para as mulheres. Além do aspecto
aspecto formal da Constituição que diz expressamente que a mulher precisa ser tutelada com incentivos específicos na lei. Quais são os incentivos específicos da lei? Exatamente um capítulo na consolidação das leis do trabalho, proteção ao trabalho da mulher. E, nesse sentido, com todas as venhas, significa altíssimo retrocesso do Tribunal Superior do Trabalho, a Corte Máxima de Justiça Trabalhista, quando ela diz que a trabalhadora temporária não tem direito à estabilidade porque o trabalho é temporário. Alô? E a barriga? Então, a gente precisa firmar pé e repudiar com veemência esse discurso repulsivo de que as proteções ao trabalho da mulher, elas tirariam a mulher do mercado de trabalho. Não! Essa proteção existe, isso aqui foi falado, porque nós temos uma condição biológica de parir. Eu, particularmente, sofri discriminação e assédio sexual quando eu estava grávida. E fui preterida quase preterida, né? Porque ia ser preterida numa ascensão funcional. E o meu chefe falou, a senhora está muito grávida. E eu falei para ele, alguém tem que parir os filhos desta nação, por acaso somos nós. E fiz um acerto de que eu trabalharia na licença gestante. Então, a gente precisa realmente da proteção, porque se você perguntar para um homem, ei, você quer ter seu filho? Eu falo de uma situação regular, não falo de situações diferentes, falo de uma situação de família regular. Você quer ter seu filho? Ele vai falar, quero. Você quer tirar? Não, quero ter. Então, diz assim, então vá ter. Ah, não, mas eu não posso, eu não tenho útero. Então, me dê condições para ter. Não é favorecimento. Não é favorecimento, é uma condição. Então, a gente precisa, como nós mulheres, alguém falou muito bem, eu não lembro quem, nós mulheres, a gente precisa ter responsabilidade social, para a mão de ser abestada, em todos os espaços. E para a mão, porque para a mulher, hoje, a gente tem quase vergonha de dizer que está grávida. Eu já ouvi também, em ambiente de trabalho, uma colega comunicar à sua chefe, uma mulher que estava grávida, e ela responder, tomara que essa coisa não atrapalhe o seu trabalho. Então, não basta ser feminista, tem que ser antimachista, não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Então, o que eu creio, e muito particularmente na questão da Tandara, e que eu sempre presto reverência da tribuna, ela foi de uma coragem espetacular. Por quê? Porque, gente, o negócio das atletas é jogar. Elas sofrem retaliação. Então, vocês acabaram de ver os clubes se movimentando para fazer um pacto para não contratar atleta que acessou o sagrado direito constitucional de acesso à justiça, e o Ministério Público está investigando essa questão, não tem mais tempo, mas o Ministério Público está investigando. Então, uma atleta ela não tem onde trabalhar, ela tem que jogar para o clube. Então, por isso que eu louvo, e depois, agora, a Karine também, depois da Tandara, este processo ele foi julgado pela STD1. Eu vi que ontem o clube opôs embargos de declaração, não há condição, porque não há omissão. O clube pode interpor recurso extraordinário? Pode, mas não cabe, porque a matéria ela ficou processual, vai esbarrar no tema 181 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, que diz que não cabe recurso extraordinário para apreciar pressuposto de admissibilidade. Mas a grande questão é essa vergonha absurda de que a mulher, principalmente, fora o que a gente não tem tempo de falar, que é o odioso assédio sexual no meio do trabalho, em todos os espaços, e muito particularmente no meio desportivo. Então, é algo que me preocupa, porque a atleta ela não tem outra condição, além de se submeter a essa vergonha, que é a fraude, porque eles não querem pagar o que ela vale. Veja bem, olha, eu vou te pagar 100 mil, mas eu ponho 812 na carteira, e te dou 98 mil por nota fiscal. Aí eu sonego, não há reflexo, sonego. Cara, você engravidou? Ah, não, a sua imagem não interessa mais para o clube. Qual é o problema, como eu falei na tribuna, de uma mulher na condição de grávida projetar a imagem do clube? Então, eles usam a expressão, ou não interessa, como eu vi,
ou não interessa mais no clube, é mudança de elenco. Então, eu marquei aqui 20 minutos, gravei em 20 minutos, mas eu queria concluir assim, exortando todas e todas as mulheres e homens que nos ouvem agora e que nos ouvirão, que a gente precisa fazer uma reflexão, gente, é coerente, não de favorecimento, entenderam? E uma outra decisão que eu não tive tempo de comentar foi a decisão com relação ao artigo 386, que está no capítulo da proteção do trabalho da mulher e que privilegia o descanso semanal preferencialmente aos domingos. E o TST diz que não, pelo princípio da isonomia, não. Espera aí, a gente está numa quarentena. Quem é que está lavando roupa? Quem é que está passando? Quem é que está cuidando das crianças, como a doutora Jaci lembrou muito bem? Quem é que está cuidando dos idosos? Não adianta, historicamente, culturalmente, mesmo na Europa, que há um plano, há um pensar, na Espanha particularmente, de conciliação de trabalho e profissão. Aqui a gente nem fala disso, aqui a mulher acabou, né? Mesmo lá, nós estamos vivendo no eterno domingo. Então, é a mulher que está sendo demandada, sim. Principalmente aquelas que têm filhos em estado escolar, que tem que fazer o home office, o homeschooling, e o home vai se lascar. Porque realmente estão piradas e tem que dar conta de tudo. Então, assim, é uma reflexão que a gente também pense e repense os nossos discursos machistas e não vou longe, não. Eu vou concluir, eu falei, a gente não precisa ir longe, não. É só adequar o nosso discurso à Constituição Federal, que prevê esta proteção à mulher e prevê que seja por incentivos específicos para tal. Muito obrigada. Vamos bater palma para agradecer essa brilhante palestra, o quanto que você nos inspirou. Eu só tenho realmente a agradecer e dizer que em uma banca de mulheres tão fortes, mulheres tão presentes, isso nos reforça, né? Isso dá voz à luta feminina e que ela não pode se encerrar aqui nessa palestra, né? Então, que as suas reflexões sirvam de exemplo para que a gente possa construir um novo futuro, que a gente possa romper esses paradigmas de efetivação dos direitos das mulheres. Então, eu agradeço imensamente a você e agradeço a toda a banca que se fez aqui presente nessa tarde e vou abrir para as discussões, se vocês quiserem fazer alguma consideração, alguma ponderação. Estou vendo Lucileia aqui, se ela quiser fazer alguma ponderação também, sintam-se à vontade. Bom, eu gostaria de pedir a palavra à Ana Paula. Pode falar. Estou na assistência e foi uma tarde brilhante. Está sendo uma tarde brilhante, magnífica, porque são 4 referências no estudo e na pesquisa de gênero no Brasil, importantíssimas. Numa época de grandes contradições e de grande incoerência em todos os sentidos, ideológico, político, um equívoco geral que a gente está vivendo no Brasil, inclusive quando se manejam maus conceitos, não é? Então, a doutora Jaci falou muito bem da questão de colocar os pingos nos is quando se fala exatamente o que é necessário se entender em relação aos nomes, os significados, as significâncias de cada uma das expressões. Nada surgiu dentro da evolução e da construção dos direitos humanos por acaso, né? E aí, portanto, a necessidade de sempre reafirmar esses conceitos. Então, todas as 4 mulheres que apresentaram as suas investigações aqui são investigadoras e professoras a vida inteira, trabalham com temas e buscaram essas informações e por isso falam com tanta consistência. Mas é tão surpreendente que, ao mesmo tempo, tenhamos esse reflexo nessas 4 mulheres e que não seja a referência do conjunto, pelo menos, das juristas ou das profissionais ou das professoras ou das magistradas do Brasil, né? Ou magistrados do Brasil, se a gente puder estender isso. Quantas mulheres estão envolvidas no ambiente acadêmico, envolvidas no ambiente da magistratura ou envolvidas no ambiente
da justiça de um modo geral e que não conseguem assimilar esses conceitos no Brasil. Infelizmente, isso é uma perda histórica para nós. Infelizmente, ao se tratar de uma Constituição que é de 88, que poderia ser muito bem, melhor trabalhada dentro do conjunto das nossas universidades, dentro do conjunto da educação em direitos humanos para os filhos, para as escolas brasileiras, isso não ocupa o espaço necessário, né? E aí eu lembro, só para citar a fala da doutora Jaci, conversando com uma amiga minha que é magistrada no Maranhão, e é uma mulher que trabalhou a vida inteira, durante muito tempo, mais de 10 anos, em várias especializadas de gênero, né? E conversávamos, eu dizia, olha, o teto de cristal, que eu usei essa expressão, o teto de vidro. E ela disse, o que é isso, Lucileia? O que é isso? Então, nós estamos com uma missão, e as senhoras fizeram as suas exposições com uma clareza profunda, e eu espero que, de fato, essa fala, esse lugar de fala, seja objeto de destaque e de consulta, já que esse registro, já que esse congresso vai servir para isso, né? Eu acho que o elemento virtual desses encontros nos permitiram que todas essas atividades elas possam estar disponibilizadas no YouTube e possam ser consultadas. E eu acho que isso é fundamental. Quer dizer, o fundamento teórico apresentado por doutora Inês, a análise criteriosa e técnica da doutora Jaci, a análise jurisprudencial, o envolvimento normativo e, ao mesmo tempo, o envolvimento na prestação jurisdicional das questões de relações de trabalho e de gênero de doutora Pérola e de doutora Silvia, demonstram exatamente essa expressão, né? Então, eu só tenho aqui a parabenizar e informar que, de fato, o teto de cristal, o teto de vidro, está muito longe de ser rompido, e aí nós não estamos desalentados pelo fato de estarem no Brasil. Eu estou aqui na Espanha e, de fato, assimilar questões sobre igualdade entre homens e mulheres, seja em qualquer âmbito, está como algo, como uma quimera, alguma coisa que ainda pode acontecer dentro de um futuro que depende do agora, depende do hoje, né? E de fato, nós estamos trabalhando e lutando nesse sentido. Parabéns a todas vocês. Muito obrigada. E eu queria só complementar e dizer o quanto vocês são necessárias, né? O quanto a fala de vocês é importante e necessária para que a gente possa realmente romper essas barreiras. Então, eu me sinto muito feliz de ter vivenciado essa tarde com vocês, de ter realmente compreendido que é necessário se fazer a luta contra a violência de gênero e tratar de uma igualdade que seja material e que seja muito mais eficiente, não só para nós que estamos aqui dentro da academia, mas também romper esses muros, né? Então, eu agradeço imensamente a cada uma de vocês. E aí nós vamos, infelizmente, né, ter que encerrar a nossa mesa e fechamos com chave de ouro. E nós vamos nos reencontrar na palestra de encerramento que está sendo disponibilizada na sala 1. Na verdade, na sala 2. Então, agradeço a todas e uma boa tarde.